quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos novamente ao História Tube. No vídeo de hoje, como vocês já podem perceber pela capa do vídeo, pelo cenário aqui atrás de mim e também pelo título, vamos falar sobre livros. E o livro de hoje escolhido é o livro O Brasil no Campo de Futebol. Vou tentar mostrar pra vocês, sem estragar aqui o meu fundo, né, do efeito especial, é esse livro aqui, tá? Essa capinha. Vocês provavelmente não vão encontrar ele novo, que é um livro que foi publicado em 1994. Errou! Simone Larrude Guedes, e ela traz aí pra gente alguns pontos importantes que eu vou falar pra vocês depois da nossa vinheta, tá certo? Bom, pessoal, como eu já disse, o livro foi escrito para a editora Eduf, que é a editora da Universidade Federal Fluminense, e ela é a autora, a professora Simone, é a professora de antropologia da mesma universidade. Ela é formada em antropologia social, ela tem um mestrado e doutorado na área, e ela fez esse mestrado e esse doutorado no Museu Nacional, aquele que queimou ano passado, né, no incêndio, infelizmente. Então ela tem esse mestrado e doutorado pela UFRJ, tá? Feito lá no setor do Museu Nacional. Ela vai pesquisar, ao longo da sua vida, ela vai pesquisar ali a antropologia voltada para grupos de trabalhadores urbanos e também para o esporte, futebol, que é uma grande paixão da professora. Nesse processo de pesquisa, ela vai escrever a sua dissertação de mestrado focada no futebol. Naquele momento que ela escreve isso, inclusive, é mais ou menos ali próximo à fundação do Volta Redonda Futebol Clube, que é o clube da cidade onde eu resido, né? A cidade, acho que a maioria de vocês que me acompanham aqui acabam sendo dessa região, porque eu faço bastante questão de falar para a galera daqui de Volta Redonda sobre o meu canal. Então, o Volta Redonda Futebol Clube é fundado em 76 e o livro, a dissertação dela é escrita mais ou menos nessa época, no meio ali da ditadura militar, onde o futebol não era um símbolo nacional, né? Mas não era algo tão relevante academicamente. A gente tinha pouquíssimas pesquisas sobre isso. Ela fala, inclusive, sobre esse fator no livro dela. E ali, nas pesquisas dela, ela consegue ainda desenvolver e incentivar mais pesquisas científicas e acadêmicas sobre o assunto. E hoje a gente tem diversos outros mecanismos, diversos outros meios acadêmicos que falam sobre o esporte e valorizam a história do futebol e principalmente essa área mais antropológica do estudo, né? A área mais focada em como o futebol ele é algo muito relevante na nossa cultura e como que ele afeta diretamente a nossa sociedade. E esse é o ponto inicial da pesquisa dela publicado nesse livro, tá? O livro ele vai ser publicado em 1994, se eu não me engano é logo após o nosso tetracampeonato, né? Logo após o Brasil ser tetracampeão mundial de futebol masculino. Vamos lembrar também que a gente está falando sobre futebol aqui, a gente publicou lá o texto no nosso site, lembrando o link está na descrição, se você quiser usar o nosso texto na sua pesquisa de escola, na sua pesquisa acadêmica, tá lá o link na descrição, você pode acessar o texto todo, mas faça a referência da gente lá, tá? Faz a referência, tem um link completo, bonitinho. Se você quiser baixar o PDF, baixar o texto e imprimir em casa, são 4 páginas de PDF com várias citações muito interessantes do livro. Vou recomendar que você clique também no link lá do PDF, baixe, e lá em cima do PDF, todas as páginas têm o nosso linkzinho, você pode copiar e colocar na sua referência bibliográfica, tá bom? Quem quiser usar, pode usar à vontade, o texto está disponível para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ela vai dividir o livro dela em 2 partes, tá? 2 partes que se complementam perfeitamente, para a gente poder entender a relevância do futebol, a importância do futebol na cultura brasileira. Como que isso afeta, de fato, o Brasil. Para isso, para eu falar um pouco mais sobre isso, eu vou mudar o nosso cenário de fundo. Tá? O nosso cenário aqui agora vai ser esse agora, tá certo? Esse é o nosso cenário de livros que vai seguir nos outros vídeos do canal, tá bom? Então, para a gente começar a falar, eu vou trazer para vocês aqui o artigo já no nosso site, para a gente mostrar um pouquinho mais. Eu vou mostrar aqui, o nosso site está aqui. Vou trazer para vocês. Beleza? Esse é o nosso site, o historiastudio.com.br, tá? Você vai acessar o site lá, vai aparecer essa página para vocês, algumas imagens passando, eu ainda não coloquei o banner do artigo. Se você quiser estudar mapas mentais, está aqui. Se você quiser ver eventos acadêmicos sobre história e toda a área de ciências humanas, também tem aqui. Mas o que interessa para a gente está logo abaixo, está aqui, é o texto, os significados antropológicos do futebol brasileiro. Tá? A gente está falando de futebol de forma geral? Não, a gente está falando de como o futebol no Brasil afeta a sociedade brasileira, tá bom? Aqui, como eu falei, você pode baixar o PDF clicando nesse íconezinho, vai abrir para vocês o PDF, que é bem bonito.
eu fiz com bastante carinho para vocês que vocês possam ter o conteúdo também, caso queiram imprimir, tá? Então aqui tem todas as citações, todas essas partes vermelhas são citações, e aquela imagem importante para a gente trabalhar a história do futebol urbano, futebol de trabalhadores urbanos. Mas a princípio, a autora vai dividir o texto dela, o livro dela, em duas partes. Essas duas partes se desmembram em mais 3 partes, e aí elas vão se complementando, tá certo? Então vamos lá. A primeira parte, aqui eu vou trazer para vocês até uma colinha. Aliás, se vocês perceberem, no meu livro aqui tem várias marcações. Essas marcações, para quem não conhece, para quem não viu o nosso vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Você clica no izinho, depois que acabar o vídeo, você vai dar uma olhada. Vou deixar também o vídeo no final, para você ver como que eu construo os meus textos, como que eu estudo para os vídeos e para os textos, tá? Até para planejamento de aula, para quem está planejando aula aí, quem é professor, tá? E para quem está estudando, é muito interessante também, muito importante estudar dessa forma. Eu uso esse tipo de papel aqui, ó, que é uma etiquetazinha, é uma espécie de um post-it, né, com um papel adesivo com marcador de página. É bem legal, porque tem tudo pautadinho, mas vamos ao livro, tá? A primeira parte, ela vai chamar de Futebol e Identidade Nacional, onde ela vai discutir e ela vai mostrar pra gente como que esse futebol, como que o futebol, o esporte, ele é influenciador da nossa sociedade. E como que os resultados, principalmente da seleção brasileira de futebol, afetam diretamente a nossa cultura e a nossa sociedade, tá? Esses capítulos grandes, eles vão ser divididos, como eu disse, em 3 partes. Então, o futebol e identidade nacional tem como primeira parte o povo brasileiro no campo de futebol. Como que o povo brasileiro é representado, se sente representado no campo e como que os resultados envolvendo o campo, não resultado se ganhou ou se perdeu só, mas como que é o desempenho daquele time de futebol, aquele grupo de jogadores, afeta diretamente não só a torcida, mas também os resultados na sociedade. Bom, quando a gente vê uma Copa do Mundo de futebol masculino, a gente percebe ali que os jogadores, quando ganham, vende-se mais camisa, vende-se mais artigos ou acessórios voltados para a seleção brasileira, voltados para torcer pelo Brasil, fogos de artifício, pinturas na rua, festas, a gente tem dias de folga ou horários de folga, né, para acompanhar os jogos da seleção brasileira de futebol masculino, lembrando. E isso afeta diretamente quando também há derrota. Quando há derrota, as pessoas passam a desligar a TV, não assistem mais, as propagandas perdem o seu valor, né? Ali as empresas de televisão passam a perder um pouco do poder de marketing e também as empresas ficam encalhadas, né? Fica todo mundo encalhado com aquele monte de item verde e amarelo nas suas lojas. Então afeta diretamente o comércio, afeta diretamente a vida das pessoas, que aí todo mundo tem que voltar para trabalhar, né? Perde-se os dias de folga para acompanhar a seleção masculina. Lembrando que é completamente diferente do que acontece com a seleção feminina, tá? Lembrando também que o futebol brasileiro feminino vai ser proibido aí de 1940 a 1979, tá? A gente tem um pouco da história do futebol feminino acontecendo agora lá no Museu do Futebol no Pacaembu, em São Paulo. Eu fui, acompanhei a escola que eu trabalho, a gente foi lá visitar, né? A pedido dos professores, nós fomos lá, acompanhamos os alunos e foi muito interessante, muito legal, porque tem toda uma história muito importante sobre a luta das mulheres para jogar futebol. Eu vou lembrar vocês aqui que a minha avó paterna jogava futebol quando era criança. Nesse período, o futebol profissional era proibido para mulheres, tá? Mas as mulheres jogavam futebol desde sempre. Não era algo exclusivo dos homens, tá? Mas aí o futebol profissional ou semi-profissional passa a ser tomado pelas mulheres ao longo do tempo. E só em 1979 o futebol feminino passa a ser permitido no Brasil. Uma coisa que a gente parar para imaginar é bastante absurda, mas a história está todinha lá. É muito interessante a gente ver. É uma homenagem, inclusive, para a seleção brasileira feminina, que começa agora na Copa do Mundo feminina de futebol, tá? Ou de futebol feminino, na França. Então, vamos voltar aqui para o nosso livro, porque ela também fala disso. Ela também fala da falta de participação das mulheres e como que era um ambiente extremamente masculino, tá? Até masculino para os adultos. As crianças pouca participação tinham, tá? Depois disso, ela vai falar dos dramas e glórias nacionais. Essa questão que eu falei, quando o time ganha, todo mundo fica feliz, vende-se mais no Brasil, as pessoas conseguem festejar mais, isso movimenta o mercado, isso movimenta a imagem do Brasil fora do mundo. Mostra como que o brasileiro é feliz, como o brasileiro ele compra, consome, como que o brasileiro participa, é amigo, é solidário. Quando o Brasil perde, isso acaba gerando vários dramas. A atenção da mídia e a atenção do povo brasileiro volta-se aos problemas políticos, aos problemas econômicos do país.
volta-se a crítica e a denúncia da falta de habilidade de algum jogador ou da falta de habilidade de algum técnico, de alguma parte da equipe ou do time inteiro, tá? Contando aí comissão técnica, presidente da CBF ou presidente de um clube específico, tá bom? E, por fim, ela termina falando do salvador da pátria. Em 1994, quem seria o salvador da pátria? O símbolo do tetracampeonato seria o jogador Romário. Eu vou ver se eu consigo jogar a imagem dele aqui, ó. Ele está aqui, vamos lá. Vou dar uma esticada aqui pra gente ver melhor. É o baixinho, o peixe. Aqui. Lá vai o Romário, um dos jogadores mais marrentos da história do Brasil, um dos jogadores mais talentosos da história brasileira. Foi fundamental para a vitória de 1994 no tetracampeonato, tá? E cortado em 1998, vale lembrar, onde a gente perdeu uma grande oportunidade de já pegar o penta. Mas aqui a gente tem uma imagem muito bonita ali do Romário, é uma imagem histórica da Copa de 94. Tá? Esse jogador que hoje é senador da República, né? O Romário, que é um dos senadores mais bem votados da história das eleições brasileiras, não só por causa da sua história como brigão, marrento, né, peitudo, peitar mesmo para fazer o que ele quer, para conseguir o que ele quer, mas porque ele tem toda uma história familiar aí, ele venceu muito na vida. Ela conta um pouco da história do Romário, fala bastante sobre ele, ela é bem, né, ela puxa bastante da história dele, mostrando que o Romário, ele é esse símbolo do povo. O Romário era filho de pedreiros, tá? Era filho de um pedreiro. Ele é um garoto que nem tinha ambições para o futebol e passa a ter uma carreira totalmente voltada para o futebol, um cara relevante pra caramba para o futebol, principalmente futebol carioca, tá? E ele é o símbolo disso. Inclusive, uma das citações do texto dela, né, falando, o Romário falando, ele diz que ele nasceu do povo, então ele vai jogar pelo povo, ele vai fazer pelo povo. Ainda como jogador de futebol, ainda sem intenções de ser um político, lá em 94, tá? Ele passa a ser político há poucos anos atrás, já no século XXI, tá bom? E este é o jogador Romário, extremamente importante aí para a história do futebol brasileiro. Vou tentar tirar o Romário aqui agora da frente. E o Romário saiu. Vamos lá. E agora foi. Beleza. Então, gente, no nosso site aqui tem tudo completinho para vocês. Eu não vou falar cada citação que está ali, até porque não dá tempo no vídeo para a gente falar, porque fica muito grande, vai ser muita coisa, tá? E o próximo capítulo que ela vai trabalhar com a gente é o capítulo Futebol na vida dos trabalhadores urbanos. Isso é importante para a gente entender a formação cultural do futebol no Brasil. Como que o futebol ele é influenciador, principal influenciador dos grupos sociais, principalmente no perímetro urbano, tá? Então a gente tem trabalhadores ali do período ali dos anos 70, principalmente, né, depois de algumas vitórias do Brasil, depois que o Brasil passa a ser um país referência no futebol, tá? A gente tem alguns grupos sociais se formando, principalmente grupos operários, grupos de trabalhadores urbanos voltados para a indústria e também para, ali no caso, ela usa os trabalhadores de pesca na região de Niterói, tá? Então, a gente tem esses caras se unindo para montar os seus times ainda amadores, depois vão se tornando times semiprofissionais. Ela vai contando essa trajetória dos times amadores feitos de trabalhadores urbanos e se transformando em semiprofissionais, isso com os times grandes já consolidados, tá? E eles vão servindo aos times grandes, ou porque eles são fãs dos times grandes, ou porque eles são trabalhadores desses times grandes, ou de empresas filiadas a esses times grandes, tá? Eles vão crescendo, vão sentindo a necessidade de treinar os garotos, os meninos, né, as crianças, para que eles pudessem também jogar futebol de forma semi-profissional. Passam a ter patrocinadores, passam a buscar nos bares, né, principalmente nos bares e cafés, a socialização, seja para comemorar, tá, uma vitória contra um time adversário, e todos ali acabavam sendo amigos, porque todos vinham das camadas mais populares da sociedade brasileira. Então, todos ali acabavam sendo amigos, querendo ou não, tinha ali uma certa inimizade, mas fazia parte do jogo, fazia parte do esporte. Mas na hora de sentar para beber uma cerveja, para tomar um café, para bater um papo, vai falar sobre emprego, é ali que eles vão conversar e, ó, fulano tá desempregado, tá jogando com a gente aqui, mas vamos lá na empresa abrir uma vaga, vamos tentar arrumar um emprego para ele, pô, a família dele tá precisando, aí o cara acaba levando a família, acaba levando os filhos, a esposa, para ajudar a torcer, para fazer a comida, para fazer um churrasco, para fazer um torresmo, leva a galera para sentar, para beber uma cerveja. Tem alguém que tem um pouquinho mais de dinheiro, conhece alguém que tem um pouquinho mais de dinheiro, consegue a bola, consegue a rede, consegue o lugar, o campo para poder jogar aquele final de semana, geralmente aos domingos, que é o dia de folga desses trabalhadores. Então,
vai se organizando uma rede de relações muito masculinas, tá? Vamos lembrar que as mulheres nesse fator aí são as mulheres dos jogadores e as filhas dos jogadores, né, que são os trabalhadores urbanos, lembrando, que vão para poder fazer comida, para poder ajudar a arrumar, para poder ajudar a limpar, para poder tomar conta das crianças. Não é ainda no campo, tá? Algumas ainda vão se atrever a jogar, mas de fato é um ambiente muito masculino, é um ambiente muito ainda operário nesse momento histórico do Brasil. E a gente tem uma imagem que é muito importante, principalmente para mim, tá? Que eu estudo a história do futebol também. Esse livro ele é importantíssimo, inclusive para um livro que eu estou construindo sobre a história do futebol, envolvendo aí como que o futebol ele afeta diretamente a nossa sociedade. Então esse livro é a base para o livro que eu estou escrevendo. E serviu de base também para o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade de licenciatura em História, tá? Onde eu falei sobre a história do Volta Redonda Futebol Clube. Então, como eu já disse, o Volta Redonda Futebol Clube acontece ali, né? Ele surge mais ou menos no período da publicação do mestrado da professora Simone. Tá? Então, vou descer aqui para mostrar para vocês essa imagem. Vou abrir essa imagem de uma nova guia para a gente ver ela em tamanho maior. Essa imagem aqui é o time de futebol semiprofissional masculino do SAI, Serviço Autônomo de Água. Não é? Serviço. Está escrito ali. SAE, né? Na verdade é SAAI. Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Volta Redonda, em 1976, um pouquinho antes da fundação aí do Volta Redonda Futebol Clube. A gente tem esse senhor bem simpático no cantinho, de bigode, ele seria o diretor aí dessa autarquia municipal, tá? E aí são os funcionários que trabalhavam no SAI naquela época, e todos uniformizados, tá vendo? Todo mundo com uniforme bonitinho, como se fossem jogadores profissionais, meião, todo mundo bem arrumado, com os uniformes com o símbolo da empresa no canto do peito, jogando no seu time para defender aí a sua empresa, né? Na verdade, eles estão jogando para se divertir, ao mesmo tempo eles jogam para poder ter toda uma defesa ali do seu próprio futebol e da sua empresa. Então, além disso, além dos uniformes, além dessa foto mostrar que existia um certo profissionalismo na coisa, além disso ainda tinha a arbitragem profissional. Existiam os árbitros que apitavam esse tipo de time, esse tipo de jogo, porque não tinha futebol profissional na cidade de Volta Redonda, tá? Eram todos meio semi-profissionais, ainda não tinha um time profissional que jogasse o Campeonato Brasileiro de fato. Só em 76 que esses times eles vão ser praticamente dissolvidos para a fundação do Volta Redonda Futebol Clube, e a utilização do campo que fica em frente à usina Presidente Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional, vai ser usada ali para a construção do estádio e a fundação do Volta Redonda. E aí, a partir dali, Volta Redonda vai jogar 76, 77 e 78 na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Volta Redonda está na Série C do campeonato, ele foi campeão da Série D há uns 2 anos atrás aí, e hoje ele está jogando na Série C, com grandes possibilidades de chegar aí na Série B. E é um time que hoje é bem consolidado, bem forte, e é um time profissional de fato, tá? Ele inclusive está lá, a imagem dele no Museu do Futebol, como um dos times profissionais que já jogaram na Série A do Campeonato Brasileiro. E esse time, ele é importante para a história de Volta Redonda, porque existiam vários times desse tipo, tá? E é importante para mim, porque nessa imagem tem meu pai e também outros membros da família dele, inclusive esse senhor simpático que seria o diretor do SAI, é um tio dele, e nós temos aí mais um outro tio e 2 primos dele. E meu pai não trabalhou no SAI, mas ele representava o SAI porque ele era bombeiro hidráulico, trabalhava na própria CSN, chegou a jogar um tempo ali no time que representava a CSN, mas essa imagem representa muito os times operários que a professora Simone fala no livro dela. Não é algo exclusivo do Rio de Janeiro ou de Niterói, é algo que acontecia em todo o país, principalmente nas áreas urbanas e industrializadas. Volta Redonda é o símbolo da industrialização do país, né, do Brasil, a partir da década de 40, né, com a construção da CSN. Então, o futebol brasileiro começa sendo masculino, bem masculinizado, o futebol feminino passa a ser proibido, a gente tem isso sendo construída uma rede bem masculina, né, de futebol, a gente tem os trabalhadores urbanos, os operários sendo ali reunidos para esse futebol, e isso geralmente afeta muito a nossa sociedade. A nossa sociedade ela gira em torno de muitos pontos da nossa cultura, mas o futebol sempre foi algo que mostrou para o povo brasileiro e sempre refletiu o povo brasileiro. Tá? Então, quando o Brasil perdeu de 7-1, houve um descrédito da população em relação ao próprio país. Então, o país perde um pouco o crédito da própria população quando perde um campeonato ou quando tem uma derrota tão grave, tão absurda quanto foi o 7-1 lá na Copa do Mundo.
Tá? Então a gente tem esse problema. Quando a gente vê uma seleção brasileira fraca, o povo acaba se sentindo fraco, o povo acaba desacreditando no próprio desenvolvimento nacional. Quando a gente tem uma vitória, o desenvolvimento nacional acaba sendo algo que o povo acredita que vai acontecer e acaba acontecendo. Por causa das relações do brasileiro com o futebol, das relações de confiança e falta de confiança do brasileiro em si mesmo, o futebol acaba sendo algo que vai flutuar aí nessa confiança da nossa sociedade no crescimento nacional. Então, ela fala bastante sobre isso, né? Inclusive, os 3 capítulos, né, os subcapítulos dessa área, futebol na vida dos trabalhadores urbanos, são futebol e a reapropriação do espaço urbano nos bairros dos trabalhadores, os trabalhadores e o futebol no Rio de Janeiro, a fundação do Bangu e a demarcação da sociedade na cidade. Então, a gente tem times como Bangu, Madureira, né, times de bairros menores e bairros mais pobres, que são ainda times pequenos. Até hoje são considerados times pequenos, porque tem poucas vitórias, e porque tem pouca verba, porque tem pouco dinheiro entrando. E esses times acabam fundando ali as suas divisões de base para treinar os meninos que vão ser levados até para os times maiores, vão alimentar os times grandes, tá? E vai acabar demarcando. Então os times grandes acabam sendo times de quem tem mais grana, quem tem mais dinheiro, e quem tem menos dinheiro acaba indo para os times menores, tá? São bairros mais pobres, mais carentes, que têm seus próprios times. Isso vai demarcar um pouco, vai delimitar um pouco as relações ali do futebol carioca. E depois a construção do corpo masculino nas escolinhas de futebol, né? Então a agressividade mais do futebol vai ser fundada ali nas escolinhas de futebol masculinas. Então vai ter essa agressividade mais marcante nas escolinhas para que as crianças passem a ter o futebol desde pequenos, né? Para que elas possam ser treinadas dentro desse futebol mais profissional. Então era isso tudo que eu tinha para falar para vocês. Eu falei bastante nesse vídeo, porque é um livro muito importante para mim. E a resenha completa vocês vão encontrar no site. Já mostrei como é que acerta, já mostrei como é que faz, tá? Então, se vocês querem dar uma olhada, dá uma olhada lá. É só pesquisar no site. Você tem a guia de pesquisa aqui em cima, pesquisa para futebol, ou vai direto no link que está aqui na descrição, tá certo? Então, espero vocês num próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vejo vocês daqui a pouquinho. A gente tem uma live. Semana que vem a gente começa com live e depois tem um outro vídeo para vocês. Quem quer acompanhar, segue nossas redes sociais, @HistóriaStudio no Instagram, Facebook e aqui mesmo no YouTube eu publico para vocês algumas coisinhas na aba comunidade. Então dá uma olhada na descrição, que tem sempre novidade por lá e coisas exclusivas para quem gosta de história, tá certo? Então, muito obrigado por tudo, valeu! Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nada, nem live, nem vídeo, mais nada você vai perder se você clicar aqui embaixo no botão de inscreva-se. Valeu, falou!